A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a pregar Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Esse é um texto muito pedido aqui no canal e hoje você vai ter a oportunidade de aprender a pregar. E eu garanto a você que depois desse vídeo você pode pregar com segurança em qualquer oportunidade que você tiver, tá certo? Fica comigo até o final para você aprender a pregar Ezequiel capítulo 37, tá certo? Vamos se utilizar do texto de Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 14, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que eles estavam sequíssimos. Então, no versículo 1 e 2, Ezequiel tem essa visão que Deus o leva pelo Espírito até esse vale de ossos sequíssimos. Então, perceba que eu estou utilizando a versão NVI para ajudar na sua compreensão. Então, quando você lê o versículo 1 e 2, como você pode explicar, ou qual seria a explicação para esse versículo? O que é que esse versículo quer dizer? É que Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos secos, simbolizando a condição desolada e sem esperança de Israel durante o exílio. Então, Israel foi levado para o cativeiro babilônico, então Deus deu essa visão a Ezequiel para mostrar a situação espiritual da nação de Israel, tá certo? Então, qual seria a explicação para o versículo 1 e 2? A explicação é a seguinte: é que este cenário, ou seja, a visão que Deus mostrou para Ezequiel, representa situações de desespero em nossas vidas. Às vezes, nos sentimos espiritualmente secos e desolados, incapazes de encontrar esperança ou propósito. Então perceba que você leu o versículo 1 e 2, você entendeu, ou seja, explicou, e agora você aprendeu a aplicação. Então, do mesmo jeito que a nação de Israel se encontrava, espiritualmente desolada e também em situações de desespero, nesses dias também, ou seja, nos dias de hoje, muitas vezes se encontramos secos espiritualmente, desolados, incapazes de encontrar esperança ou propósito, pois é aí que entra a presença do Senhor que renova as nossas forças, tá certo? Então vamos para o versículo 3 ao 6, que diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu disse, ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então é aqui que Deus agora começa a intervir através do seu espírito naquela nação, ou seja, Deus começa a falar pelo intermédio de Ezequiel. Então, qual seria a explicação do versículo 3 ao 6? É que Deus desafia Ezequiel a profetizar vida sobre os ossos secos, simbolizando sua capacidade de trazer vida, mesmo aquilo que parece completamente sem esperança. E como aplicaria esses versículos nos dias de hoje? Seria o seguinte: isso nos ensina, ou seja, esses versículos, que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus tem o poder de trazer vida e restauração. Devemos profetizar esperança sobre as nossas próprias vidas e sobre aqueles ao nosso redor, confiando no poder transformador de Deus. Então, os versículos anteriores falou que muitas vezes estamos nessa condição, incapazes e também desolados espiritualmente, mas no versículo 3 ao 6, Deus
desafia Ezequiel a profetizar. Então, nos dias de hoje, quando a igreja, quando as pessoas estão se sentindo assim, secos, precisando de um renovo espiritual, Deus nos encoraja a profetizar por nós, sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é confiando em Deus que Ele tem o poder de transformar, ou seja, devolver esperança para nossas vidas. Então foi isso que Ele falou para Ezequiel e também serve para os dias de hoje. Então está aqui a melhor forma, digamos assim, de você entender esse versículo e aplicar nos dias de hoje, tá certo? Então vamos para o versículo 7 ao 10. Mas antes de irmos para o versículo 7 ao 10, se você é novo aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar, te desenvolver no ministério da palavra, tá bem? Então o versículo 7 ao 10 diz assim: Olhei e os tendões e a carne apareceram, e a pele os cobriu, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize ao filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha, ó vento, e sopre estes mortos para que vivam. Então, como você vai explicar o versículo 7 ao 10? É que após os ossos se unirem, Deus ordena que um vento, que simboliza o Espírito Santo, traga a vida aos ossos, né? ao corpo, mostrando que a restauração espiritual é crucial para a verdadeira vida. Então, como vamos aplicar esse versículo do 7 ao 10? É que sem o Espírito Santo somos como corpo sem vida. Devemos buscar a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas para experimentar verdadeira vida espiritual e vitalidade, ou seja, renovo. Você pode perceber no texto que quando Ezequiel dá a palavra de comando, aquele grande exército se levantou. Cada osso foi se juntar, né, conforme o Senhor tinha dado aquela ordem. Então se levantou aquele grande exército, porém precisava do Espírito. Então é mesmo assim em nossas vidas, podemos estar até de pé, mas se não tivermos o Espírito do Senhor em nossas vidas, não temos a graça, o renovo para viver, a força para obedecer, para viver conforme o Senhor nos ordena. Então o versículo 7 ao 10 nos ensina que o Espírito Santo de Deus é necessário estar dentro de cada um de nós para produzir vida, porque sem ele é impossível experimentar uma vida cheia de graça e de poder, tá certo? Então vamos para o versículo 11 ao 14 que diz assim: Então ele me disse, esses ossos são toda a nação de Israel, porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu estabelecerei em sua própria terra e vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Então vamos explicar o versículo do 11 ao 14. Diz assim: Deus revela que os ossos secos representavam Israel no exílio, prometendo trazer o povo de volta à vida espiritual, ou seja, restaurar a sua terra e ao conhecimento do Senhor. Então vamos aplicar agora os últimos versículos. Diz assim: esta passagem é uma promessa de restauração. Da mesma forma, Deus pode restaurar as nossas vidas hoje, comunidades ou nações inteiras, como também no seu trabalho, na sua cidade e a sua família, trazendo-nos de volta à vida espiritual, ao propósito e à comunhão com Ele. Devemos confiar em sua promessa de restauração e viver em obediência à sua palavra. Então perceba que aqui o próprio Deus explica qual é o significado e para quem é essa profecia, essa visão. Ou seja, é para a casa de Israel. Deus ia trazer o povo outra vez na condição espiritual que ele queria. Então hoje nós podemos crer que esta mesma promessa de restauração está sobre a igreja, está sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, parentes, qualquer situação que precise da
transformação ou restauração de Deus. Então esteja com seu coração aberto para que o Espírito Santo possa utilizar você através da sua palavra. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários qual é o próximo texto que você queira ver aqui no canal para aprender, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.